Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 25. Mateus, no capítulo 25, nós vamos ler alguns versículos a partir do 31. Eu quero aproveitar aqui para cumprimentar você que está na tua casa também, assistindo esta pregação, quer seja em tempo real, ou você que vá assistir no nosso canal posteriormente. Que Deus possa lhe abençoar. Eu tenho certeza que Papai do céu tem uma palavra toda especial ao teu coração. Amém, queridos? Graças a Deus. Meus irmãos, nessa noite o Senhor colocou uma palavra ao meu coração, uma palavra daquelas que dá vontade de você ser um pouco mais crente. Nós ministramos aqui de manhã e decorrente ao dia nós recebemos alguns depoimentos de pessoas que falaram que fazia tempo que não ouviam uma palavra dessa, e aprove o Senhor nos usar da mesma forma que nos usou no período da manhã. Deixa eu lhe ensinar uma coisa: você que um dia deseja ser um pregador da palavra do Senhor, você que um dia deseja ser um palestrante da palavra do Senhor, existem 3 tipos de pregação. Quantos tipos? 3 tipos. Existe a pregação textual, existe a pregação expositiva e existe a pregação temática. A pregação temática, o pregador dá um tema para a mensagem e todo o assunto em volta da mensagem mira para o tema, ok? Mensagem expositiva é uma mensagem onde o pregador ele tem que ter conhecimento nos dados históricos, políticos da época, cultura, espaço geográfico, aonde o pregador ele cavuca buracos tremendo para trazer a exposição da palavra do Senhor. E a palavra textual é a palavra onde nós vamos ministrando texto por texto, versículo por versículo, e assim nós vamos exaurindo pérolas preciosas para o nosso aprendizado. E nessa noite, com toda a reverência, eu quero pedir a paciência dos irmãos, porque a mensagem que nós vamos trazer é uma mensagem textual, ou seja, nós vamos andar versículo por versículo, para que nós possamos entender o que Deus tem para nós nessa noite. Então, meus irmãos, nós vamos lendo aqui com você. Você vai ver que a gente vai repetir várias vezes o mesmo texto, mas eu quero que você redobre a sua atenção, porque se você conseguir absorver pelo menos 40% daquilo que for ministrado hoje, você vai ser muito abençoado por Deus. Amém ou não amém, queridos? Quem está aí, diga aleluia. Então eu quero que você redobre a sua atenção, tenha paciência. Vamos ler os textos da Bíblia Sagrada e trazer para nós lições extraordinárias. O texto começa dizendo assim: Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele. Repita comigo: todos os povos da terra se reunirão diante dele. E ele separará as pessoas uma das outras, assim como o pastor separará as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida,
estava com sede e me deram água, era estrangeiro e me receberam na sua casa, estava sem roupa e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntaram: Senhor, quando foi que vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que estiveram à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus, vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida, estava com sede e não me deram água, era estrangeiro e não me receberam na sua casa, estava sem roupa e não me vestiram, estava doente e na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntaram: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome ou com sede, ou como estrangeiro ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia e não o ajudamos? O rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim: portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Eu vou contar até 3 e você lê comigo em alto e bom som a partir desta frase aqui, ok? 1, 2, 3. Mas, amém. Curva a tua cabeça, vamos falar com o Senhor. Senhor, o nosso coração está quebrantado diante da tua presença. Nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor, de uma forma única e tremenda. Nós acreditamos que essa noite estava marcada na tua agenda para que o Senhor viesse mudar a nossa história, a nossa vida. Seja conosco, é o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Você diga amém. Meus queridos irmãos, o tema dessa mensagem é o dia do juízo final. O dia do juízo final. Eu começo fazendo uma pergunta para você. Alguma vez você já imaginou como será o dia do juízo final? A mensagem de hoje é exatamente uma mensagem refletiva para nos fazer pensar e nos dar vontade de ser cristãos mais autênticos e fiel. Você já parou para pensar naquele grande dia? Sim, este grande evento que acontecerá, pela qual nós estamos aqui todos os dias e procuramos ser fiel ao Senhor. Seja o que você tiver feito ou não, eu quero dizer para você que está chegando um dia que vamos dar conta diante daquele que nada pode ser escondido. Nós vamos dar conta ao Senhor de todos os nossos atos, de todas as nossas atitudes. Eu pedi uma palavra ao Senhor que fosse da vontade dele para hoje, queridos, e esse texto praticamente ele veio pulando enquanto eu estava passeando pela Bíblia. Quando eu me deparei com Mateus capítulo 25, esse texto saltou da Bíblia de uma forma tremenda. E não se preocupe, o objetivo desta palavra não é te colocar medo, porém é de você ser um pouco mais temeroso. Eu quero dizer para mim e para você que estamos aqui em uma classe seleta, que Jesus está voltando. Não há mais tempo de brincar. A Bíblia nos diz que Jesus vem
em um abrir e fechar de olhos, de modo que nós devemos estar preparado para esse grande dia. Que grande dia é esse, pastor? O dia final, o dia do juízo final. Eu quero dizer para você que haverá um dia que vai ser julgado todos os nossos pensamentos. Haverá um dia que será julgado todas as nossas atitudes, e a palavra de Deus na introdução dessa mensagem é para que a igreja possa se despertar, porque Jesus está voltando. Fala para 3 pessoas aí: Jesus está voltando. Pode falar: Jesus está voltando. Aleluias, glórias a Deus, glórias a Jesus. Queridos, ao meu ponto de vista, o capítulo 25 de Mateus é um capítulo extremamente escatológico narrado por Jesus. O que é escatológico, pastor? É algo que aponta para os últimos eventos, aponta lá para Apocalipse, sobre as coisas que vão acontecer. Presta atenção, Jesus, no capítulo 25 de Mateus, ele reúne os seus discípulos e ele começa a lhes contar algumas histórias ou algumas parábolas para poder aplicar na vida dos seus discípulos o advento chamado juízo final, o advento chamado arrebatamento. Foi no capítulo 25 que ele citou para os seus discípulos a parábola das 10 virgens. Sim, quando nós olhamos para o versículo 1 do capítulo 25 de Mateus, nós vemos que Jesus disse que naquele dia o reino do céu será semelhante às 10 virgens que foram encontrar com seu noivo. Você deve saber, tanto quanto eu, que havia 10 virgens que estavam se preparando para uma grande festa. Porém, a história nos diz que o noivo se atrasou um pouco para chegar nessa festa, de maneira que aquelas virgens dormiram. A Bíblia nos aponta que 5 dessas virgens eram prudentes, e 5 dessas virgens eram loucas ou nércias. E aí, pastor, e aí que elas dormiram. Por quê? Porque o noivo estava demorando um pouco de chegar. Mas de repente ouviu-se um alarido. As trombetas começaram a soar e o noivo começou a passar. O arauto começou a gritar no meio da rua: gente, o noivo está chegando. Gente, o noivo está vindo. De maneira que as 10 virgens acordaram. Porém, apenas 5 estavam com as suas lamparinas cheias de azeite. Essas que estavam com as lamparinas cheias de azeite, elas foram e puderam então adentrar na festa. Porém, as que estavam sem azeite, pediram azeite emprestado para aquelas que tinham. Me empresta azeite, porque nós não podemos chegar na festa sem azeite. As 5 que tinha, falou assim: não, o azeite que nós temos é para nós, vocês precisam ir e comprar o seu azeite. Pois bem, as 5 que tinham azeite entraram, e as 5 que não tinham azeite ficaram para fora da festa, das bodas, do casamento. E aí, pastor, mais tarde essas 5 nércias foram buscar o azeite e voltaram na festa. Ei, deixa eu entrar. Aí o noivo abriu a porta, falou: o que vocês querem? A gente quer entrar. Nós não chegamos na hora porque nós fomos buscar azeite. O noivo falou assim: olha, vocês vão me desculpar, porque eu não vos conheço. Quem tem compromisso comigo anda preparado. Quem tinha compromisso de estar comigo na minha festa
estava pronto. Se vocês não estavam prontos na hora da festa, então agora vocês vão ficar de fora. Essa é uma das histórias que Jesus falou para os seus discípulos, ensinando que os discípulos tinham que estar com as suas lamparinas cheias. Em outras palavras, que os discípulos tinham que estar preparados para o grande dia do juízo final. Escute, foi no capítulo 25 também que Jesus, com muita sabedoria, contou a parábola dos 3 empregados que ganharam talentos. A Bíblia nos diz que um senhor muito rico, dono de uma fazenda, ele foi fazer uma viagem e chamou 3 dos seus melhores funcionários. Ao primeiro, ele entregou 5 talentos. Quantos talentos? 5 talentos. Ao segundo, ele entregou 2 talentos. Quantos talentos? E ao terceiro, ele entregou 1 talento. Quantos talentos? Muito bem. E ele foi viajar. Quando ele voltou da viagem, isso aqui é Jesus contando essa parábola para os discípulos. Ele chama os seus trabalhadores e diz: olha, nós vamos prestar conta do talento que eu dei para vocês. A linguagem de hoje diz moedas de prata. Aí ele chama os trabalhadores: você primeiro, o que você fez com 5 talentos que eu dei para você? Ora, meu senhor, eu negociei e fiz mais 5. Está aqui, portanto, 10 talentos. Aí o senhor disse para aquele servo: servo bom e fiel, você teve cuidado com as minhas finanças, você cuidou do talento que eu te dei, pode entrar comigo para festejar comigo. Chamou o segundo: ei, você que eu dei 2 talentos, o que você fez com os talentos? Ó Senhor, com os 2 talentos que o Senhor me deu, eu fiz mais 2 talentos, então eu estou aqui devolvendo para o Senhor 4 talentos. O Senhor: puxa, que bacana, parabéns, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, pode entrar, vem cear comigo. Pois bem, chamou o terceiro empregado: e você que eu dei apenas 1 talento, você fez mais 1? Aquele terceiro e último empregado disse: olha, Senhor, eu sabendo que o Senhor é um Senhor bravo, eu sabendo que o Senhor é um Senhor persuasivo, eu fiquei com tanto medo do talento que o Senhor confiou nas minhas mãos, que eu resolvi enterrar na areia, para que ninguém pudesse roubar. Aí o Senhor olha para aquele camarada, eu vou contextualizar agora para ficar mais interessante. Falou: seu sem vergonha, seu vagabundo, seu preguiçoso, eu dei 1 talento para você e você está me devolvendo o mesmo talento, sendo que se você colocasse esse talento que eu te dei no banco, o banco ia produzir juros e eu ia ter no mínimo uma porção dobrada. Então eu quero dizer que você é um servo inútil, afasta-te da minha presença para a escuridão. Aí Jesus fala para os seus discípulos: olha, vocês precisam sempre procurar granjear mais 1. Aí é como nós na igreja, né? Às vezes o Senhor nos dá um talento para poder desenvolver no meio da igreja, um talento de evangelismo, um talento de tocar, um talento de cantar, e a gente sempre costuma produzir mais 1. Você sempre vai ver aqui uma pessoa aqui de pé, daqui a pouco ela está aqui no altar, a mesma pessoa, daqui a pouco ela está na mesa de som, daqui a pouco ela está tocando, porque a obra de Deus é assim, é multiplicação. Quem o Senhor confia de dar 1 talento, e essa pessoa, em detrimento a esse talento que o Senhor lhe entregou, produzir pelo menos mais 1, ela vira um servo bom e fiel ao Senhor. Mas infelizmente tem aquelas pessoas que o Senhor também confia apenas 1 talento, umzinho, e essa pessoa resolve enterrar esse talento na terra.
Então Jesus está ensinando assim para os seus discípulos: ei, não enterra o talento que eu te dei. Ei, eu quero que você faça com esse dom que eu te dei, com essa dracma que eu te dei, com esse talento que eu te dei, eu quero que você produza pelo menos mais um, para que o meu nome seja glorificado. De modo, senhores, que isso nos leva agora ao texto em voga. Quando nós olhamos para o capítulo 25, a partir do versículo 31, põe aí, Cleito, nós começamos a ver então Jesus falar sobre o tema da nossa mensagem. Qual é o tema da nossa mensagem, pastor? O dia do juízo final. O interessante é que, se você notou bem, você viu que nas duas primeiras parábolas, no versículo 1, a parábola das 10 virgens, começa assim, ó: Jesus disse: naquele dia o reino dos céus será semelhante às 10 virgens. Então, Jesus disse, repita comigo, Jesus disse. Na segunda parábola dos 3 servos, no versículo 14, começa dizendo assim: Jesus continuou: o reino do céu será semelhante a um senhor que foi viajar, patati patatá. Então, o versículo 14 começa: Jesus continuou. Repita comigo, Jesus continuou. Agora, ao se tratar do nosso tema aqui, o juízo final, Mateus diz que Jesus se expressa assim, ó, no versículo 31. Aqui no versículo 31, ó: Jesus terminou dizendo. Repita comigo, Jesus terminou dizendo. Então presta atenção aqui para mim, que isso aqui é uma coisa fantástica. Eu parei nisso e comecei a pensar. Quando Jesus foi falar sobre as 10 virgens, o texto começa: Jesus disse. Quando o texto foi falar da parábola dos 3 servos, o texto começa: Jesus continuou. Mas quando Jesus vai tratar aqui do juízo final, Mateus diz que ele começa assim, ó: Jesus terminou dizendo. Dizendo o quê? Quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Por quê? Em outras palavras, eu vou aportuguesar para você. Mateus está dizendo assim: gente, Jesus, ele avisou uma vez. Como ele avisou uma vez, pastor? Jesus disse. Mas só que Jesus, ele continuou pregando. Como, pastor? Jesus continuou dizendo. Mas agora chegou o juízo final, de maneira que Jesus termina dizendo, ou seja, quem está salvo, quem não está salvo não se salva mais. É a mesma coisa que quando nós éramos criança, brincávamos de pique-esconde, e nós ia bater, né? A gente chamava bater cara, colocava na parede. Quanto que você vai contar para a gente se esconder? Até 20. Aí você colocava a cara na parede, 1, 5, 10, 19. Tinha uns que davam uma olhada assim, né, para ver onde o amiguinho ia se esconder. Aí voltava, 20. Quem se escondeu, se escondeu. Quem não se escondeu, não se esconde mais. Então, quando essa expressão aqui diz Jesus terminou dizendo, é muito forte, porque Jesus, ele disse, Jesus, ele continuou dizendo, mas quem sabe uma meia dúzia ali não deu atenção para os ensinamentos de Jesus, e agora já era, porque agora ele terminou dizendo. Aí trago uma aplicação para mim e para a tua vida. Isso não é familiar para você? A gente fala, a gente prega, mas as pessoas não dão crédito à nossa voz, não dão crédito à nossa palavra.
Assim como nos dias de Noé será os dias do Senhor, porque Noé pregava e ninguém dava crédito na palavra de Noé. Noé pregava: gente, vai chover, gente, vai cair chuva, entra na arca, quem quiser se salvar. Mas ninguém dava crédito à pregação do Noé. Tanto é que o dilúvio veio e quem só se salvou foi Noé e sua família. E quem estava para fora da arca, morreram todos afogados. E aí, pastor, e aí que a minha oração nessa noite é que você, tempo de adoração, possa dar crédito nas palavras de Jesus antes que ele termina dizendo. Porque quando ele terminar dizendo, já era. Lá na arca a Bíblia diz que veio um anjo e fechou a porta por fora. E ninguém mais podia entrar, ninguém mais podia descer. Então, família, tempo de adoração. Existe um alerta para mim e para você. Vamos dar ouvido à voz do Senhor nessa noite. Não é mais tempo de brincar, de ser crente. Não é mais tempo de você levar as coisas do jeito que acha que tem que ser. Ou você é ou não é. Em Apocalipse a Bíblia diz: porque não é nem morno, nem quente, nem frio, porque é morno, vomitar-te-ei da minha boca. É noite de decisão, é noite de você tomar o seu partido, ou se você é, ou se você não é. Vamos correr o texto. Todos os povos da terra se reunirão diante dele. Presta atenção. O verso 31, nós lemos que Jesus, ele descerá como um rei e se estabelecerá no seu trono, ok? Quando Jesus descer e estiver sentado, vocês estão aí, diga amém. E estiver sentado no seu trono, olha o que vai acontecer. Todos os povos da terra se reunirão diante dele. Irmão, não vai ter bom. Todos nós vamos se reunir diante da presença do nosso Rei Jesus. Não vai ter como, igual você quando não quer vir na igreja, não vou hoje não vai ter como, não vai ter moleza. Você vai ter que estar na presença do Rei Jesus. Por quê? Para ser julgado. Por quê? Porque chegou o dia do grande juízo. Escute. Pastor, e os mortos? A Bíblia diz que esses ressuscitarão primeiro e vão prestar contas também diante do Rei Jesus. Você está aí? Dá um glória a Deus só para eu saber. Que mais, pastor? Se reunirão diante dele e ele separará as pessoas uma das outras. Então olha isso aqui, ó, que forte. Tem gente brincando, irmão. Tem gente brincando. Mas vai haver no dia do julgamento uma separação. É, pastor, é. As pessoas uma das outras. Assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Olha o versículo 33. Assume aí para mim, tá, Cleito? Olha o 33. Deixa eu correr com você. Ele porá os bons à sua direita e os outros à sua esquerda. Você está na história comigo? Jesus está sentado no seu trono, os mortos ressuscitaram, e todos nós estaremos diante da presença do Senhor Jesus. Não tem boi, todos nós vamos estar lá. Aí, o versículo 33 diz que ele vai colocar os bons na direita e os outros na esquerda. Agora, note uma minúcia do texto aqui. Se ele vai colocar os bons, vai separar os bons na direita, ele poderia muito bem dizer, e os maus na esquerda. Mas o texto não diz isso. O texto diz, ele porá os bons à sua direita e os outros à sua esquerda.
Pastor, o que é que eu tenho que aprender com isso? Olha aqui para mim, presta atenção. Não é o das esquerda, eles não são mal. Já viu aquela pessoa que diz assim: eu não falo mal de ninguém, eu não matei ninguém, eu não roubo ninguém, eu sou melhor do que fulano de tal que está lá na igreja. O que adianta estar lá na igreja, mas lá fora fazer isso, fazer aquilo? Essa pessoa, ela não se acha má. E de repente ela de fato não é má. Mas o fato dela não ser má, não vai isentar de ela estar na esquerda. Por quê? Porque Jesus, ele caracterizou quem vai estar na direita, que são os bons. Então imagina Jesus no seu trono, ele olha assim com um olhar poderoso e ele começa a separar. Imagina você para a direita, porque você é bom, você esquerda, você direita, você esquerda. Não se engane, não é o pastor Alex que está falando, é a Bíblia. Ele porá os bons à sua direita e os outros à sua esquerda. O 32 diz que ele vai separar as pessoas. E o 33 diz que ele porá os bons à direita e os outros à esquerda. Mas não significa que os da esquerda são maus. Mas os da esquerda não tiveram vida com Cristo. Vocês estão aí? Diga amém. Os da esquerda viveram a vida que acharam que tinha que viver. Os da esquerda não ouviam os ensinamentos do pastor. Os da esquerda vinham porque eram religiosos, vinham porque gostavam dos louvores da igreja, vinha porque achava a irmã bonitinha, mas não confessava o Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então ele não era mau, mas esquerda. E os da direita, pastor bom? Vamos lá, Cleito. 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Quem estava na direita, irmãos? Quem? Ok, é isso aí, vocês estão aí. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, que é os bons. O que ele vai dizer? Venham vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. 36. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Olha o versículo 37. Então os bons perguntavam. Os caras eram tão bons, presbítero, que eles faziam bem e nem percebia. Olha o que eles perguntaram para o rei: Senhor, mas quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida? Ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa? Ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Ao 40. Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Aleluias. Ó 41. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, aos esquerdistas. De novo, os esquerdistas não são maus, ok? Mas também não são bons. Porque se eles fossem bons, eles estavam na direita. Depois, 41. Ele dirá aos que estiverem à sua esquerda. Olha o que o rei vai dizer. Irmão, presta atenção o que Deus vai dizer para os esquerdistas. Olha só. Afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus, vão para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. É isso que está escrito aqui? 42, Cleito.
pois eu estava com fome e vocês não me deram comida, estava com sede e não me deram água, era estrangeiro e não me receberam na sua casa, estava sem roupa e não me vestiram, estava doente e na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Aí os esquerdistas era tão ruim, que eles faziam também essas coisas e não percebiam. Então eles perguntaram, os esquerdistas: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome, ou com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia, e não o ajudamos? Quando foi, Senhor? Fala para mim. Aí o rei responderá: isso no grande dia do juízo final. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim: portanto, esses irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Irmão, se você não entender a mensagem toda, se porventura eu não estou sabendo me expressar direito, mas se você pegar esse versículo aqui, se você gravar na sua mente, para mim ganhei o dia. O que, pastor? Jesus terminou assim, portanto, esses irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Tempo de adoração. Você precisa decidir hoje de que lado você vai estar, de que lado você quer participar. Você quer fazer parte da direita ou você quer fazer parte da esquerda? Jesus está te perguntando nessa noite. É preciso você tomar a decisão. Existem pessoas que estão ainda em cima do muro, não se decidiram. O professor de batismo veio aqui 2 vezes já dar aula. Na primeira vez não veio ninguém, na segunda vez só veio um irmãozinho que ainda se desencontraram e não teve aula de batismo. Aonde estão as pessoas da direita? Deus está perguntando nessa noite: aonde estão os bons? Os bons que irão para a vida eterna. Porque não se engane, aqui dentro dessa igreja é possível que tenha os bons e é possível que tenha os outros. Aqui nessa igreja é possível que tenha os da direita e é possível que tenha os da esquerda. Aqui dentro dessa igreja é possível que existem as pessoas que irão para o castigo eterno, mas é possível que existem pessoas que irão para a vida eterna. E isso só depende de mim, isso só depende de você. Aí eu acendo a luz dessa mensagem para a gente encaminhar para o fim. Eu vou fazer aqui algumas considerações, rapidinho, Cleito vai me ajudar, sobre o dia do juízo final. Vocês estão aí comigo? Diga amém. Dá um glória a Deus enquanto eu bebo uma água. Algumas considerações sobre esse grande dia, esse terrível dia. Pergunta para mim qual, pastor? Primeira consideração sobre o dia do juízo final. O dia do juízo final será um dia de separação. Mateus capítulo 25, 33. Escute, os santos serão separados dos pecadores. Vocês estão aí? Os santos serão separados dos pecadores. Olha lá o 33. Ele porá os bons à sua direita e os outros à sua esquerda. Então não se engane, tempo de adoração. No dia do juízo final haverá separação. Os desobedientes serão separados do Senhor. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Põe aí. Os desobedientes serão separados do Senhor. Olha lá o que diz o texto. Eles serão castigados com a destruição eterna e ficarão longe da presença
do Senhor e do seu glorioso poder. Olha aí para você ver desobediência. Você quer se contextualizar dentro disso? Eles serão castigados com a destruição eterna e ficarão longe da presença do Senhor, o Deus de poder. Que mais, pastor? Nós vamos ser separados da dor ou do prazer. Romanos. Aleluias. Olha, Romanos capítulo 2, versículo 8 e versículo 10. Olha o versículo 8. Mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitaram o que é justo, a fim de seguir o que é mal. Então esses camaradas aqui, eles ficarão separados do prazer. O prazer deles já foi aqui nessa terra. Eles já aproveitaram tudo, desfrutaram tudo que tinha para desfrutar aqui nessa terra. Mas lá eles ficarão separados. Eles serão castigados. Olha o versículo 10 de Romanos. Mas Deus dará glória, honra e paz a todos os que fazem o bem. Primeiro os judeus e também aos não judeus. Então, esses camaradas, essa segunda classe de pessoas, eles ficarão separados da dor. Por quê? Porque o texto está dizendo que Deus dará paz, honra e glória para todos os da direita, todos os que fizeram o bem. Louvado seja o nome do Senhor. Que parte que você quer estar? Qual lado você quer tomar partido? Segunda consideração sobre o dia do juízo. Pergunta para mim, qual, pastor? O dia do juízo final será um dia de surpresas. Mateus capítulo 25, do 1 ao 13. Alguns serão surpreendidos quando esse dia chegar. Como assim, pastor? As parábolas, a parábola das 10 virgens, diz que elas foram pegas de surpresa. Por quê, pastor? Porque elas estavam dormindo. Elas acordaram com alarido. Aí vem o esposo, aí que elas despertaram. Então Jesus está nos ensinando aqui nessa noite, gente, o dia do juízo final vai ser uma surpresa. Ninguém vai estar esperando, mas as trombetas vão soar. Eu já disse aqui, vou repetir, a Bíblia diz que ele vem em um abrir e fechar de olhos. E aí, pastor, alguns vão se surpreender com o que ouvirão. Mateus capítulo 25, do 41 ao 45, deixa eu ler com você rapidinho. Eles vão se surpreender com o que ouvirão. E o que eles ouvirão, pastor? Olha o 41. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, né? Não é mal, mas está à esquerda. Olha como eles vão se surpreender com o que vão ouvir. Afastam-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus, vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Irmão, o fogo eterno, o inferno, não é preparado para mim e para você, é preparado para o diabo e para os seus anjos. O problema é o que quem tomou o partido da esquerda vai morar com eles. O assunto é seríssimo. Então eles estão se surpreendendo com o que estão ouvindo. Olha o 42. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida, estava com sede e não me deram água. 43. Era estrangeiro e não me receberam na sua casa, estava sem roupa e não me vestiram, estava doente na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Olha o 44. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome ou com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia, e não o ajudamos? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. Aí os esquerdistas vão falar:
Mas ainda dá tempo, Senhor. O que eu tenho que fazer, Senhor? Não dá mais. Por quê? Porque Jesus terminou dizendo. Quando Jesus termina um negócio, está terminado. Quando Jesus bate o martelo, está batido. Não tem mais como voltar atrás. Vamos continuar aqui. Estou terminando com você já. Alguns vão se surpreender com os critérios utilizados para o julgamento. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Põe aí, Cleitinho, para a gente terminar. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Boa. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. Olha aí. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Pastor Alex, você vai colher o que você plantou, pastor Alex. Paulo está dizendo à igreja de Coríntios: você é responsável por você, rapaz. Não tem como o seu pai plantar e você colher, não. É você que é responsável pelos seus atos. Cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal aqui nessa terra. E aí, tempo de adoração, o que você tem produzido na sua vida? Você tem produzido coisas boas? Ou você tem produzido coisas más? Vamos correr. Alguns vão se surpreender com a importância dada sobre o que deixamos de fazer. Mateus 25, 42 e 43. Deixou de fazer. Podia fazer, mas não fez. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida. Estava com sede e não me deram água. Era estrangeiro e não receberam na sua casa. Estavam sem roupa e não me vestiram. Estava doente na cadeia e vocês não cuidaram de mim. O rei falando: olha, que vocês poderiam fazer, seus caras pálidas, e não fizeram. Mas deixa eu fazer agora, Jesus. Não, porque eu terminei dizendo, agora é tarde demais. Você percebe como é sério a noite de hoje? Irmãos, eu falei aqui de manhã, acha aquele texto lá de Tiago: aquele que pode fazer o bem e não faz, está pecando. Eu me lembro que quando eu era criança, eu falei de manhã, vou falar aqui. Eu tinha uma vizinha, era da nossa mesma igreja, e minha mãe estava passando muito mal aquele dia. Eu era criança para adolescência, e fui falar, já vou ler, e fui falar com a vizinha: você pode levar minha mãe no médico, minha mãe está passando mal, minha mãe está passando mal. Ela falou assim: olha, eu só consigo levar se você me der 60, 50 reais para me pôr de combustível. Mas eu falei: a gente não tem, então eu não consigo levar, não vou levar. Tem gente, irmãos, que vê um irmão andando de a pé e você está com o seu carrão, faz questão de passar na rua de baixo para não ajudar o seu próximo, porque viu que o seu irmão está com o pé cheio de barro, e se você abrir a porta do seu carro, vai sujar o carpete que você lavou. Deus manda lhe dizer: olha, se você, aqui o texto, ó, portanto comete pecado. Quem comete pecado, pastor? A pessoa que sabe fazer o bem e não faz a paz. Você pode ser melhor, você pode melhorar. O problema é que tem pessoas que trocaram o coração de carne para um coração de cimento. O camarada é esquerdista, o camarada é do lado esquerdo, não ajuda ninguém, não contribui em nada. Está chegando o grande dia do juízo final. Ei, pastor, justo hoje eu trouxe meu visitante. Não tem problema não, seu visitante precisava ouvir essa palavra. Essa palavra é um tipo de palavra que não enche igreja. Pelo contrário, esvazia. Pastor, domingo que vem eu vou na igreja da prosperidade. Tchau. Aqui ensina a ir para o céu. É muito bom a gente ter prosperidade, ter carro, ter casa, mas isso não é a essência do evangelho.
Se você estudar, se você trabalhar, se você levantar cedo, dormir tarde, você vai ter tudo isso. Mas não é aqui que você vai encontrar isso aqui não. Aqui a prioridade é te ensinar a ter a sua salvação. Vocês estão aí? Diga amém. Pastor, o senhor está bravo? Claro que não. Não estou bravo não, irmão. Claro que não. Alguns vão se surpreender quando as suas desculpas não forem aceitas. Mateus capítulo 25, versículo 24, 25 e 44. Deixa eu ler com você rapidinho. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e juntou aonde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. A outra desculpa no versículo 44. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome ou com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia, e não nos ajudamos? Aí começa a ter desculpa, né? Ó a desculpa do cara pálido do último funcionário que deu um talento. Eu escondi o seu talento. Eu achei que o senhor ia brigar comigo, escondi. Irmão, no dia do juízo final, o que vai ter de desculpa é o texto que está dizendo: Senhor, quando foi que o Senhor estava com fome, ou com sede, ou como estrangeiro, ou doente, e a gente não ajudou o Senhor? Terceira e última consideração para a gente orar. Pergunta para mim: qual, pastor? O dia do juízo final será um dia de condenação. Guarda isso na tua alma, no teu espírito. Por favor, tempo de adoração. Por favor, tempo de adoração. Em nome do Senhor Jesus, entenda que o dia do juízo final será um dia de condenação. João, Cleito, capítulo 5, versículo 22. Jesus vai fazer o julgamento final. O Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o poder para julgar. Aí tem gente falando assim: nós estamos na época da graça, está tranquilo, está de boa. Vai. Nós estamos no tempo da graça. Aí Jesus vem e você fica sem graça. Então, meus irmãos, não haverá escape. Hebreus capítulo 4, do versículo 11 ao 13. Estou terminando com você. Vai ser um dia de condenação, um dia de juízo final. Não terá escape. Portanto, façamos tudo para receber esse descanso, e assim nenhum de nós deixará de recebê-lo, como aconteceu com aquelas pessoas por terem se revoltado. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Olha o 13 aqui: não há nada que se possa esconder de Deus em toda a criação. Tudo está descoberto e aberto diante dos olhos e dos seus olhos, e é Ele que todos nós teremos de prestar conta. Meu irmão, isso aqui é sério demais. Olha aqui, irmão, não há nada que se possa esconder de Deus, gente. Você está fazendo as coisas aí achando que está enganando a mim, o pastor, o seu pastor. Você está fazendo as coisas escondido, achando que está enganando os seus pais, a sua mãe. Gente, no dia do juízo final, não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos olhos, e é Ele que todos nós teremos de prestar conta. Você vai ter que prestar conta. Aleluia. Você vai ter que prestar contas. Não haverá segunda chance, ou recursos, ou apelação. Mateus capítulo 25, do 1 ao 3, fala das parábolas das 10 virgens. Elas batem na porta: mas nós fomos buscar azeite. Não interessa, vocês tinham que ter azeite. Mas a gente tinha, mas acabou. Pois é, se acabou, é porque vocês não se prepararam o suficiente para entrar
na minha festa. Se coloca de pé, por favor. Mas não saia do seu lugar não, já estou terminando com você. Tenho 5 minutos. Meus queridos, Deus está pedindo nessa noite para a sua igreja despertar, porque Ele está voltando. Jesus está voltando. E a Bíblia diz que Ele voltará como um ladrão. Por que como um ladrão? Porque quando o ladrão ele entra numa casa para roubar, é um período que ninguém vê. É um período que ninguém está preparado. Escute isso, por favor. Olha aqui para mim, não terminei não. Deixa o louvor aqui tranquilo. Olha aqui para mim, não terminei não. Por favor, você precisa se despertar. E isso tem a ver única e exclusivamente com você e só com você e mais ninguém. Vocês estão aí? Diga amém.